Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição vem falando: você pode guardar um segredo? E aí, você consegue guardar um segredo? Então, nós vamos ver o que esse título da história, da lição de hoje tem a ver com que nós vamos meditar na palavra de Deus lá em Marcos 1, 40 a 45. Vamos ler essa história aí, o que essa história nos ensina sobre Jesus e seu relacionamento com as pessoas marginalizadas aí da sociedade, né? Bom, Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45, vem falando da cura de um leproso, né? O leproso, essa lepra, né? Ela é uma doença aí grave de pele, né? Uma dermatose, porque inclui várias doenças epidêmicas, não é isso? O leproso se aproximou aí de Jesus e ele rogou para que Jesus, né, de joelhos, para que Jesus, se ele quisesse, ele podia purificar ele. Então nós vimos aí que o leproso teve fé ao se aproximar de Jesus, né, e pedir para que ele o purificasse, né, porque se ele quisesse ele podia curá-lo. Então nós vemos aí que ele teve fé, não é isso? Depois, esse leproso, né, ele era ritualmente impuro e tinha que evitar o contato com outras pessoas, como fala em Levítico 13, 45 a 43 e 45 a 46. Ou seja, geralmente o leproso ele ficaria afastado, né? Ou seja, ele não poderia estar junto com outra pessoa porque ele se torna uma pessoa impura e a lepra era transmissível, né? Podia transmitir para outra pessoa, né? Contaminar outra pessoa, né? Bom, nós vimos no relato que Jesus ele teve compaixão, né, daquele homem e tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. Não é isso? Marcos 1:41. Bom, em casos normais, a ação teria o que? Contaminar Jesus até o pôr do sol, quando ele deveria se banhar para tornar-se ritualmente puro novamente, não é isso? Você pode ver isso em Levítico 13:15. Contudo, Marcos deixa claro que a ação de Jesus de tocar o doente purificou o homem de sua lepra. Assim, Jesus não ficou contaminado ao tocar o leproso. Jesus, então, enviou o homem a um sacerdote, né, com a instrução de oferecer o sacrifício que Moisés havia ordenado para tais casos, lá em Levítico 14. Jesus defendia e apoiava aí o que Moisés havia ensinado, lá em Marcos 7, 10, 3 e 4, e 12, 26, 29 a 31. Bom, esse entendimento aí é o oposto da posição dos líderes, né, religiosos, que distorciam a intenção original dos ensinos dados por intermédio de Moisés, né? Isso explica aí porque Jesus mandou que o homem mantivesse silêncio sobre o ocorrido, lá em Marcos 1:44. Se ele contasse sobre a cura, isso poderia prejudicar a decisão do sacerdote, levando-o a se opor a Jesus. Então, por isso que Jesus pediu que o leproso, né, que foi curado, ele ficasse em silêncio. Mas nós vimos no relato que ele começou o quê? A contar tudo, né, o que tinha acontecido, que Jesus tinha curado ele. E nós vemos que no final do relato de Marcos 1, 40 a 45, Jesus passou a não, devido a essa notícia que se espalhou, Jesus, ele diz aqui no relato, no verso 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, ou seja, devido ao que o leproso, né, foi curado e devido ao que ele contou sobre quem curou ele, Jesus, né, ele automaticamente ele não poderia entrar publicamente em qualquer, ele ficou assim sem entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, né? E de toda parte vinham ter com ele para ele poder pregar a palavra. Então nós vimos aí
que às vezes é necessário, né, se manter segredo. E aí Jesus pediu para que ele mantesse segredo, porque Jesus já sabia o que ia acontecer lá. Então, às vezes, né, também devemos o quê? Manter segredo, né? Guardar um segredo para que isso não venha atrapalhar, né, a pregação do Evangelho, né? Porque apesar da intenção ser boa, né, como nós vimos ali, de propagar, né, o que Jesus tinha feito com ele, existia aí uma causa porque Jesus tinha solicitado que ele guardasse o segredo, né? Então é importante que em alguns momentos que a gente entenda que é necessário a gente guardar segredo, né? Para que o evangelho, né, ele possa seguir, a pregação possa seguir em frente, né? Essa é a visão que a gente encontra aqui, né, devido a esse segredo aí que deveria ter sido guardado. E assim Jesus ficou impedido de entrar nas cidades. Tudo bem que é onde ele estava, as pessoas iam procurar ele, mas a intenção era ele entrar nas cidades e pregar a palavra de Deus ali nas cidades. Mas devido ao segredo que não foi guardado, né, ele não pôde entrar publicamente nas cidades. E aí ficava fora da cidade recebendo as pessoas ali, entendeu? Todos que sabiam que ele estava ali, mas era interessante que ele entrasse na cidade, né? E devido a um segredo que não foi guardado, aconteceu isso. Que você saiba guardar segredos quando for necessário, quando isso for prejudicar, né, a pregação do Evangelho, nós temos que ser cautelosos quanto a isso. Não é isso? Que Deus guarde você e sua família, que você tenha uma quinta-feira abençoada. É o meu desejo e minha oração. Amém.